Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje estamos aqui para apresentar um joguinho que chegou para mim. É um jogo que tem o tema que eu curto bastante, é um gênero de jogos de tabuleiro que eu gosto bastante de gênero porque é um Dungeon Crawler, que é Arena, The Contest. Antes de continuar, gostaria de agradecer a vocês que são inscritos no canal. Se você não for inscrito, clica aí embaixo para se inscrever, dá o seu joinha no vídeo e vamos lá. Esse jogo aqui, ele foi desenvolvido pelo Alexandre Abud, Clayton Machado e Danilo Alcântara. Ele foi feito foi através do financiamento coletivo do Kickstarter. Esses aqui são designers nacionais e esse é um jogo Dungeon Crawler para 1 a 8 pessoas. Na verdade, ele tem dois modos de jogo, 2 ou 3, que um é o modo Skirmish, onde 2 jogadores, ou, que para mim é o número ideal para jogar, vão escolher 4 heróis e vão se degladiar numa arena. E também tem o modo História, que é um modo campanha, que dá para jogar até 4 jogadores, ou um só, mas tem de usar sempre 4 personagens no modo campanha, que se não me engano dá umas 50 horas ou mais. Então vamos ver mais sobre o jogo. O Arena The Contest é um jogo de miniatura, né? Tem a estrutura dele, um Dungeon Crawler. Aí ele se passa no mundo de fantasia de Tanares, onde há guerreiros, elfos, dragões, magos. Ele tem dois modos, o modo cooperativo e o modo competitivo. O modo cooperativo são 4 heróis que devem enfrentar missões, desafios e prosseguir na história. O ideal é você jogar com 4 personagens, sendo que os personagens o ideal é você não fazer do mesmo estilo. Por exemplo, 4 magos, 4 guerreiros, não, você tem de diversificar o máximo possível. Como é que é a mecânica desse jogo? Ele tem ação, movimento programado, ele tem colocação de peças, rolagem de dados, movimento ponto a ponto, movimento de grades, poderes variados. E se você for jogar no modo PVP, Player versus Player, tem eliminação de jogadores. Ou seja, se você estiver jogando 4 pessoas, cada um com 1, dá 8, então se morrer um, o cara fica fora ali do jogo, a não ser que seja ressuscitado. Esse jogo você pode ressuscitar, mas vamos ver mais. O jogo, eu não vou me ater muito aos detalhes de componentes neste vídeo, mas sim da experiência do jogo em si, tá? Então, mas é importante mostrar que o jogo, ele vem com um rulebook, que é o manual. Ele é bem rechonchudinho, mas com exemplos muito bem detalhados. Depois eu vou mostrar para vocês melhor como funciona a montagem do jogo, tá? Fica pouca coisa com dúvida, assim, foi muito bem escrito. Pelo menos com o meu grupo a gente entendeu bem. Pouca coisa a gente teve que ir lá no FAQ. Você tem um Quick Start para você aprender o básico do jogo, tá? É só isso aqui o Quick Start. Você já pode começar o jogo PvE. Depois tem o Campaign Tome, que é o jogo da campanha. Aqui atrás está para você xerocar, fotocopiar, né? E montar o seu... Quando você for fazer o modo campanha, você vai passando as quests, você tem as melhorias, os scrolls que você tem. Você tem também o modo história, que aqui você tem o cenário onde se passa a história. Depois tem o modo como você prepara o cenário, ok? E depois tem o Quest Guide. Esse aqui eu não vou mostrar muito para não dar spoiler, tá? E aqui tem vários cenários que conforme vão passando, vai avançando a campanha, você vai... eu só vou mostrar o primeiro, porque isso já está na base e vou ter de mostrar o tabuleiro para vocês. E você tem aqui, ó, Starting Quests, que você tem que montar, e o cenário. Este é o cenário, o primeiro cenário, que você já deve ter visto em alguns vídeos já, falando rapidamente sobre eles. E vamos lá. Este aqui é um dos tabuleiros que vem no jogo, tá? E é um dos lados. E aqui você tem o terreno em
paredes em 3D. E esse é o mapa básico, tá? Aqui é onde começam os heróis. Isso aqui são as poças de fogo, os 3 inimigos. Esse aqui são os baús que você tem de... Ali atrás tem outro. E ali tem uma porta. Aqui tem as levers. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um baúzinho com carinha. Os 3 inimigos iniciais. Os 4 heróis ali. Ali você tem o outro. Porque tem uma missão. Não vou falar da missão, do que é. Do que envolve. Mas eles são muito importantes. Aqui tem os 4 personagens que você pode escolher, dentre vários. Se você pegou as expansões, você pode ter mais de 12 personagens para você usar. Eu peguei aqui o Bárbaro. Aqui tem um Anão. Aqui tem uma Arqueira. E aqui tem um... como se diz? O Healer. Tá? Cada um vai receber 4 cartas. Esse aqui é o personagem que você tem. Esse aqui é o ponto de vida. Tá? Deixa eu botar aqui para você ver melhor. Ponto de vida. Aqui você tem o Basic Attack. Você tem o Basic Attack dele. Você tem a defesa e o ponto de movimento. Ok? Aqui tem os 4 tipos de ataque que ele te dá. Que ele pode fazer. Sendo que as cartas são divididas. Você tem as cartas que representam... Vou pegar de um outro aqui para você ver. Esse aqui é o Mago. E aí você tem os tipos de carta, tá vendo? Tem essas pratas aqui. E essa aqui em Golden. E como você faz para jogar é muito fácil, muito simples. É importante mencionar que quando você começa uma partida de player versus player, você vai ter um número de heróis, igual esse aqui, tá? Espalhados, e você vai fazer... Cada um vai escolher um, por exemplo, o time A escolhe um, o time B escolhe outro, depois o time B escolhe um e o time A escolhe outro, até formar um time de heróis para poder se degladiar. Cada herói, ele tem, como vocês viram, ele tem tanto de vida. Tá vendo aqui, ó, 65, 70. E eu tenho uma coisa nesse jogo que está bem diferente de todos os outros Dungeon Crawlers que eu joguei até agora. Que é o quê? Os pontos de vida. Tá vendo esse track aqui? Deixa eu botar a câmera, afastar um pouquinho. Tá vendo esse track aqui? Aquilo ali não é track de pontos. Não é track de pontos. Ele é o track de vida. Tá vendo? Então, o que acontece? Esse Bárbaro aqui, que tem 65, ele vai ficar ali, ó. É esse aqui, ó, track. Então você, no PVP, quando isso funciona muito bem, você não precisa ficar olhando para o tabuleirinho do inimigo para ver quanto ele tem de tokenzinhos de vida, etc. Não, você tem ali, ó, você vai diminuindo os ataques e todo mundo tem acesso à informação. O que torna este ponto do jogo muito positivo, porque é uma maneira inteligente e rápida de você acompanhar o quanto de dano, o quanto de vida o seu herói e o inimigo tem. Voltando aqui ao tipo de ataque que ele tem esses 4. Além disso tem as cartas. As cartas normalmente são utilizadas... É a mesma coisa, a carta é o que está aqui. Eu quando jogo o modo co-op ou o modo solo, eu nem utilizo as cartas. As cartas servem mais para você acompanhar o que foi feito. Né? Por quê? Tem alguns poderes, como esses aqui, que eles só podem ser feitos um por jogo, um por encontro, que são poderes devastadores. Além disso, cada herói ele tem um poder passivo, que está aqui embaixo. Okay? Então, o poder passivo do anão é o quê? Trigger. Quando o inimigo começa o turno adjacente ao personagem do anão, se o inimigo começa adjacente ao anão e o anão não é o alvo dele, então o efeito é o seguinte: o inimigo fica com -2 de penalidade na rolagem do dado e ele toma 4 danos. Tá? Então, assim, tem uns poderes bem legais. Isso quer dizer o quê? Se esse inimigo aqui, se o anão estivesse aqui, né, e esse inimigo fosse atacar esse, antes de mais nada, ele vai ter -2 na rolagem de dado e toma 4 de dano imediatamente. São poderes bem tranquilos de você acompanhar. Quando você também começa uma campanha ou uma quest, ou
um PvE, você também vai comprar 2 cartas. Você vai ter o direito a ter 2 cartas de Heroic Actions, que só pode utilizar uma vez por jogo, e são poderes muito fortes, muito avassaladores num combate. Bom, se você estiver utilizando, jogando o PvE, você também pode utilizar artefatos, que são essas cartas aqui. Ok? Essas cartas têm vários tipos. Um exemplo é esse aqui, Ice Sword. Tem vários níveis, tá vendo? Ice Sword. Quando seu ataque de reação acerta alguém, o alvo toma mais 12 danos e perde todos os pontos de movimentos que ainda não foram feitos nesse turno. Tá? Ele também ignora a condição de Hastened no Villains, mas não heróis nem bosses. Então isso aqui é o seguinte, isso aqui funciona, existe uma tabelinha que você vai utilizar, que são essas condições aqui, ó. Tá vendo? Você tem essas condições, são as condições benéficas e as condições que são ruins. Hastened, que você viu, pertence a essa aqui, que é o seguinte, toma 3 danos a menos quando o Hastened é o seguinte, você não incita ações de reação de ataque. Depois eu explico. Então, são várias condições que nesse jogo são bem fáceis de você acompanhar. Além disso, você tem também a possibilidade de aumentar de nível. Se você for fazer o jogo campanha, tem vários tipos de níveis que você pode, e é bem fácil de você, mais um Protection, mais um Power. Tá? Outra coisa também são as cartas de artefato, de Scroll, perdão. As cartas de Scroll, Modifying Armor, como você usa, quanto de distância, o efeito. O jogo também vem com 2 dadinhos, que ele funciona como os D&D, né? D20. Nesse jogo também existe uma diferença grande quando você faz o setup do jogo no modo campanha e o modo PvE, Player versus Player, perdão. Então, que é o seguinte, isso eu não vou detalhar nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais, eu posso fazer um vídeo mostrando a diferença entre os 2 modos, mas eu estou fazendo só um overview direto. Porque no modo campanha você não começa com tudo isso, você começa com os heróis mais lisos, sem muita coisa, né? Todos com os status deles básicos, né? E conforme vai acontecendo a campanha, você vai evoluindo. Outra coisa também que eu não mostrei pra vocês é que quando você joga o modo campanha, você vem com esse deck aqui, ó. Que eu não vou mostrar pra vocês, para não dar spoiler. E é bem inteligente do jeito que você joga. Nós estávamos jogando, fizemos a primeira partida, e nós notamos que havia um erro, né, que já foi corrigido no sistema. Então, no sistema, porque isso aqui tem algumas respostas online. Você pode interagir utilizando o teu celular para... você vai lá para o site e você responde algumas coisas, como você tem umas perguntas, umas escolhas para fazer durante a campanha. E depois você vem aqui, vai lá, faz a tua escolha ou resolve o que você tem que resolver e volta aqui para a carta. Lá vai dizer qual carta você deve fazer e você vai pegando a carta conforme ele vai te dizendo. O modo campanha e o modo Player versus Player, como eu disse antes, eles são bem diferentes. Onde, se você tiver montado um time para jogar contra outro jogador, você vai alternando. Por exemplo, time A joga um personagem, time B joga o outro, time B, A joga o outro, e assim por diante até terminar o turno. O jogo, quando você joga o PvE, você tem 3 turnos, que é o quê? O começo do turno, a fase de ação e o final da fase, o final do turno. A primeira parte do turno eu não vou explicar agora, vou diretamente para a fase de ação do personagem. E quais seriam essas ações? Bom, basicamente é o seguinte, você vai ter de movimentar, quer dizer, você vai ter uma ação de movimentar e uma ação que pode ser atacar, pode ser fazer uma ação qualquer que de repente o cenário te diga que você deve fazer. Você pode mover e atacar, por exemplo, ou atacar e mover. Um exemplo de movimento é o seguinte, por exemplo, o nosso
bárbaro, ele tem 6 de movimento, ok? Então você pode, por exemplo, andar 1 na diagonal, 2 e 3. Você pode usar a diagonal aqui. O único momento que você não pode usar a diagonal é quando você, por exemplo, se você poder até pode, você vir por aqui, ó, e vem pra cá, por exemplo. Ele tá aqui, isso aqui vem pra cá. Só que aí tem um efeito, que eu já falo. Então você pode, por exemplo, 1, 2 e o segundo é bater nele. Quando você passa por um fogo, você toma dano, tá? Tem outros locais que você tem dificuldade de passar, como pedrinhas, e você perde, você tem que gastar pontos de movimento extra. Você também pode passar por aliados. 1, 2 e depois faz o seu ataque. Uma coisa também que você não pode, que é o seguinte, isso aqui, esse muro é considerado uma barreira, né? Então vamos botar ele aqui. Ele está aqui atrás do muro e ele quer mover. Lembra que você pode andar na diagonal? Então ele vem aqui, ó. Ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que sempre 1, 2, 3, 4. Ele não pode andar na diagonal quando passa lateralmente a uma barreira. A mesma coisa acontece quando você está do lado de um terreno, por exemplo, de fogo. Quando você cai nele por algum motivo, você toma dano. Se você passar assim, você não sofre dano. Agora, se você for passar na diagonal, é considerado que você tomou o dano ali que o fogo está te dando. Uma coisa que acontece nesse jogo, que eu gostei muito, ele lembra um pouquinho outros jogos, até da Simone, o Arena, eu acho que é o Arena. Digamos que o meu mago, meu healer, esteja do lado de um vilão, de um dos inimigos. Tá? Você tá vendo ali? Tá coladaço. E ele quer sair dali. Ah, eu vou sair. Na hora que ele for declarar para sair, ele vai fazer um ataque de reação. Tá? O inimigo automaticamente tem direito a fazer um ataque. Se fosse assim, cada um também poderia fazer um ataque antes de eu sair. Ou assim. Então ele vai atacar, e aí sim eu posso sair dali. Ok? Outra coisa, mas isso assim, não é uma coisa muito... porque há jogos que tem isso e você não tem como evitar. Nesse jogo você tem. De uma maneira muito simples e muito inteligente. Vamos colocar ele aqui de novo. Ok? Ele tem uma ação chamada Sidestep, que é você sai para o lado. Então digamos que o primeiro movimento dele seja sair dali. Lembra que ele tem 5 pontos de movimento. Se ele for tentar andar 5, ele vai tomar porrada disso aqui. Existe uma maneira, que é o Sidestep, que é o seguinte, você vai gastar todos os pontos de movimento dele, todos os 5, e você vai conseguir sair para cá. Pum! E aí você está fora dele. Eu já vi galera usando o seguinte, atacou e depois usa todos os pontos de movimento dele para sair. Eu já vi também acontecer o seguinte, que eu achei muito legal no Player vs Player. Você ataca, faz o Sidestep para cá, empurrando, trocando de lugar com o bárbaro. Imediatamente ele faz o ataque dele e fica aí. Se ele matar o cara, depois ele pode se movimentar. Achei isso brilhante. As outras coisas que você pode fazer são passar itens para os seus colegas. Tá? Por exemplo, vamos fazer de conta aqui que de novo ele está aqui. Ele tem 5 pontos de movimento. Então, vamos fazer que ele está aqui. E o cara, ele ataca, né? E ele faz todos os pontos de movimento dele para fazer o sidestep. Depois é a vez do bárbaro. Ele ataca, mata o cara e ele não moveu. Então ele tem quantos pontos de movimento? Ele tem 6. Ele pode gastar 1 ponto de movimento para passar um item para o mago. Então é assim que funciona. Os pontos de movimento não servem só apenas para andar, mas para passar item. Então ele pode passar. Eles podem passar qualquer coisa menos artefatos. Scrolls, itens que eles encontraram, flasks. Outra coisa que acontece. Quando um inimigo é derrotado, por exemplo, eu estava aqui, ele morreu, você pega o negocinho dele da vida, você tira do tabuleiro aqui e coloca aqui. E como um ponto de movimento, ele pode puxar. E aí você ganha um item que o inimigo dropou ali. Outra ação que é muito importante por exemplo, ajudar dando vitalidade
a companheiro. E como funciona isso? Se você for jogar no modo PVP, você tem uns tokenzinhos de primeiros socorros. Você vai gastar um ponto de movimento, gastar um dos tokens de primeiros socorros. E como é que você faz isso? É só isso? Não, você gasta um ponto de movimento, você gasta um tokenzinho de primeiros socorros. Teu personagem que está fazendo isso, ele perde 20 pontos de vida, né? E o seu coleguinha que caiu, que esteja machucado, que foi derrotado, ele volta à vida com 20 pontos de vida. Claro que isso não pode, por exemplo, se esse mago aqui, se esse cara aqui, o healer, ele tá. Isso aqui além dos poderes do healer, tá? O healer tem poderes para fazer isso. Mas vamos fazer de conta que o healer caiu. Aí o bárbaro, ele gasta o token, um ponto de movimento, gasta o token de primeiros socorros, perde de 20 de vida, esse aqui volta com 20 de vida, ok? Isso não pode trigar esse cara aqui cair, ok? Ele sempre tem que ter pelo menos um pouco de vida remanescente para ele. Existem outras coisas também, alguns detalhes que diferenciam o jogo PvE e o PvP, mas eu não vou entrar em detalhes, a não ser que vocês queiram ver aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver no canal, eu posso fazer 2 vídeos separados dos detalhes de cada um. Bom, voltando aqui às ações. Você lembra que você tinha a movimentação dele? Que você pode fazer a movimentação e depois fazer um Prime Attack, quer dizer, um Prime Action. Prime Action, você sempre tem movimento, Prime Action, ou Prime Action, movimento, ok? Então é o seguinte, o Prime Action pode ser atacar, você pode mover de novo o movimento do herói, por exemplo. Se o bárbaro começa aqui, a movimentação é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Prime Action dele é andar mais 6. Então, basicamente é isso. E o outro é Heroic Action. Heroic Action são essas cartas aqui que você vai utilizá-las. Se for o ataque, né, como eu já falei antes, o herói vai escolher uma dessas 4 aqui. São as Silver e as Golden. E tem uma coisa também, esse jogo, apesar de você poder errar, existe também alguns poderes, algumas armas que você errou. Por exemplo, você tinha que dar 14 e você deu 13, você não erra completamente. Você perdeu o turno. Você tem ainda o efeito residual do ataque, que é o quê? Você não vai tomar, se você dava 20 de dano, errou, mas você vai dar 10, que é o efeito residual do ataque. Então, assim, não é tão ruim. Agora vamos falar sobre o ataque. Como é que ele funciona? É uma coisa muito importante, né? Talvez uma das mais importantes do jogo, para quem curte Dungeon Crawler, que é o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso anão tá ali, né? Que é o cinzinho, esse aqui. O poder dele, ele pode andar 6. Então ele vai andar ali, ó, 6. Ok? 1, 2, 3. E aí vamos olhar aqui a cartinha dele. Vamos fazer um ataque com o cinza dele aqui, ó. E aí o que acontece? Você vai escolher o tipo de ataque. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui ele pode atacar até 2 de distância um inimigo. Ele dá esse dano mais os efeitos. Tá? Por exemplo, ele dá 8 danos. Então ele vai rolar um D6. E se ele rolar e, por exemplo, para ele atacar aquele orc lá, ele tem que rolar 7 ou mais. Se ele rolar 3, ele errou. Se ele rolar 7 ou mais, por exemplo, ele rolou 13, ele vai dar isso de dano e vai ter o efeito, que é o efeito seguinte. Primeira parte, segunda parte. Se você estiver toughened, que é uma vez por turno, seu poder passivo inclui inimigos que começam o turno até 2 de distância de você. Então, esses são os efeitos. Por exemplo, se você atacar com essa espada um inimigo, ele dá 11 de dano, mais o efeito. O efeito é, o personagem vai ficar devagar. E você pode mover o personagem inimigo 2 quadradinhos e pode se mover até 2 quadradinhos em direção a esse inimigo. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui. Usei muito isso.
Vamos repetir aqui. Vamos fazer de conta que esse bicho estava aqui. Então ele vai 1, 2, ele rolou o dado, deu 11 de dano, empurra o cara 2, 1, 2, e aí eu consigo andar 1, 2 em direção a ele. Quando o cara cai aqui no fogo, tem um efeito de dano. Além disso, tem os danos críticos, que é quando você rola um 20. Tá? Isso aqui lembra muito aqueles jogos do D&D que saíram. A Shadowrun e Drizzt. No caso de alguns jogos, quando você joga contra outros personagens, outro jogador, existe a possibilidade, por exemplo, digamos que o anão é de um time e o healer é de outro. E ele vai atacar. Ele declara o ataque. Só que o Taran, o clérigo, ele tem aqui um ataque que se chama interromper. Então, nesse momento, antes dele atacar, ele pode atacar primeiro. Uma coisa que a gente não pode esquecer nesse jogo inteiro, tanto no PvE quanto no PvP, é que são os poderes que ficam ativos, né? E quando triga. Então você tem que conhecer muito bem os seus personagens para saber quando vai trigar, ou seja, vai disparar o efeito, né, de cada um deles. Por exemplo, dela, aqui ó, o trigger. Quando acerta um personagem que estiver pelo menos 5 de distância de seu personagem no primeiro tiro. O que acontece quando você conseguir isso aqui? Então você, o personagem que você está atirando, toma mais 4 de dano. Tá? Então, aqui, dele. Quando você acerta um personagem no seu primeiro turno, o efeito é o seguinte: um aliado que estiver dentro do range de você ganha 4 de vida. Ok? Mas depois não vai poder ganhar novamente nesse turno. Então tem vários combos que você pode fazer, vários efeitos que você consegue, mas você tem que ficar antenado nos seus personagens. Vamos falar agora de ataque à distância. Vamos fingir que essa mulher, que essa aqui, ela esteja aqui. Ela tem um poder, que se ela estiver a tanto distância de amigos, ela tem um poderzinho extra. Mas vamos fazer de conta que ela esteja aqui. Aqui diz que ela consegue atacar até 8 de distância. Ok? Então ela quer atacar esse cara aqui. Ela pode atacar até 2 inimigos, pode ser no mesmo, pode dar os 2 tiros no mesmo, ou em 2 diferentes, um em cada um. E você tem um benefício que é o seguinte: você pode atacar 2 targets uma vez ou 2 vezes, que é o que eu expliquei antes. Se acertar, dá 7 de dano e mais o efeito. O efeito é o último que tomou o tiro, ele fica exposto. Exposto é o seguinte: ele fica com deficiência na defesa. Isso quer dizer que daqui ele acerta 1, 2, 3, 4, 5, acerta os 2 por igual. Ele pode tirar 2 vezes nesse, ou 2 vezes nesse, ou 1 em cada. Uma coisa também que não atrapalha a visão se ela estivesse aqui, ele não está atrapalhando a linha de visão. Ela consegue atirar. É como se ele tivesse virado para o lado, abaixado, e ela atirou. Obstáculos como uma orbe, por exemplo, que é isso aqui, também não atrapalharia. O que sim atrapalharia a linha de visão são essas paredes aqui, ó. Por exemplo, se esse cara estivesse aqui atrás, obviamente não conseguiria ver. Então isso elimina muito dúvidas, como jogos no Imperial Assault, Descent, que você fala, não tá vendo, não tá bem claro. Você tem aquele muro ali, vai te lembrar que ali através do muro você não consegue visualizar, óbvio. Como você acerta ela. Vamos botar aqui para visualizar melhor. Ok? E você está vendo que você vai pegar uma das quinas desse quadradinho e vai traçar uma linha reta até a linha do outro. Ok? Não tem nada atravessando nenhum obstáculo, ou seja, muro, você consegue acertar ele. Simples assim. Isso já é mais também um ponto positivo, porque quantas vezes quando você jogava o Descent ou outros jogos no estilo, você ficava, mas tem um cara aqui na frente, tem que ver, ele cruza aqui, cruza... Não, é simples. Os designers, acredito que eles tenham pensado justamente nisso, que eles desenharam, não cara, como essa galerinha aqui não atrapalha,
Então você consegue acertar ele tranquilamente, porque você só precisaria se preocupar se tivesse um muro na frente ou se ele cruzasse uma das pontas aqui do tile onde está o muro. Aí sim ele atrapalharia a visão. Existem inúmeras coisas que podem acontecer nesse jogo, mas uma que eu gostaria de pontuar, além do foco, que é o seguinte: se você tiver, acho que são 3 de distância diferentes, não tiver ninguém a 3 de distância de você, você está focado, que você consegue diminuir a defesa do inimigo. Ou seja, você está concentrado, não está acontecendo nada perto de você. E a outra é o seguinte: se o meu guerreiro está aqui e ele está com 2 inimigos, ou seja, com um número de inimigo maior que o seu, você está, existe chamado mobbing. E aí, com certeza, como você entenderia isso? Há 2 caras lutando contra você e você fica exposto a um deles. Você está lutando com os 2. Então você tem menos 3 na sua defesa. Então é mais fácil deles acertarem. E isso mudaria se você estivesse com um amiguinho, porque aí considera-se que está igual e você está lutando de igual para igual. Há tanta coisa para você falar desse jogo, né? Mas não é um jogo overwhelming, não é um jogo overwhelming no quesito, no modo assim, muita regra, não. Porque assim, com aquele manualzinho de 3 páginas que você começa, que é o que eu indico para começar a jogar, porque você vai aprender o básico dele, que é o quê? Um jogador contra o outro. Você vai montar 2 times, não vai ser nesse cenário, vai ser no outro lado, você tem os portais que você pode ir de um lado para o outro. Então você começa jogando na pancadaria, para você aprender os detalhes do jogo. Você jogou bastante? É o que eu acredito, é o que eu recomendo. Aí você parte para a campanha. Você parte para o modo campanha, você e mais um amiguinho. Esse jogo funciona muito bem com 4 jogadores ou 3. Um é maravilhoso. Até porque assim, eu gosto muito de jogar em 2, cada um jogando com 2 heróis, né? Mas com 4 também, 3 funciona muito bem também. Então, e é isso. Então, são muitas regrinhas assim simples que você ao longo vai aprender. Você jogando já algumas 4 ou 5 partidas, você começa com o modo campanha. E eu acredito que você vai gostar bastante desse jogo, que foi feito por designers brasileiros e que em breve haverá o novo Kickstarter trazendo uma nova expansão e para quem não pegou o jogo original, com tudo que tem, de novo, bastante coisa nova chegando aí. Para quem não conhece quer saber mais do jogo, eu vou deixar no link na descrição o canal do meu amigo Rodrigo, Pega The Gamer, que ele fala do lançamento do primeiro Kickstarter, tá? Que ele fala bastante, né? Que é o canal que, se você quer saber de um Kickstarter, vá lá. Então, e não é francês. Então é isso, vamos lá para as considerações finais. Então, o que dizer deste jogo, né? Essa aqui é uma das expansões. Quiser dar uma olhadinha, quiser ver vídeos sobre cada uma das expansões, cada um dos personagens que vem na caixa, só coloca aí embaixo se você quiser ver. Eu mostro cada um dos personagens, cada que vem em cada caixa eu posso mostrar para vocês. Não vai ser um unboxing, porque eu assim que chegou já comecei a ler a regra e comecei a jogar. Mas vamos lá. Então, esse jogo tem bastante coisa para fazer, para você aprender, mas não é um jogo overwhelming, como eu disse no vídeo anteriormente. E ele é um jogo que, olha, a galera que gostava do Dungeon Saga provavelmente irá gostar. Primeiro, pela sua simplicidade, infelizmente está em inglês só, mas pela simplicidade do jogo. Segundo, o modo de você, a simplicidade de movimentar os personagens, você tem uma gama de ações bem definida, então você não tem muita diferença nisso. Agora, os personagens são muito bem balanceados. Pelo que eu joguei até hoje, até agora, no modo PvP, perdão, ele tá bem, se você souber montar o teu time e saber fazer a sinergia entre eles, você consegue um time bem balanceado. Dá pra notar que os caras jogaram bastante antes de lançar o jogo. Eu não joguei com todos os personagens, nós não jogamos ainda, mas pelo que nós notamos até agora, os cenários variam bastante. Quem pegou o Kickstarter tem mais 2 mapas, né? Neve na grama. Se não pegou, como eu vou pegar agora no Kickstarter que está chegando agora em fevereiro, pegar
Tudo, outro ponto positivo. O setup. No modo player versus player, você monta o tabuleiro e tudo que você precisa de 10 a 15 minutos. É isso que ele levou. Claro, vai depender se você está jogando pela primeira vez, vai demorar um pouquinho mais, se acostumar. Mas assim, por exemplo, outro dia eu demorei 12 minutos, pena que eu não gravei na hora, não me toquei, demorei 12 minutos para montar todo o setup do jogo e deixar as cartas para você fazer, escolher os personagens e cartas de artefato que você vai querer utilizar, e scrolls, etc. Então aí começou a jogar, a gente jogou, demorou mais ou menos 1 hora, 1 hora e 5, e tem dado assim, 40 minutos, 1 hora, tem dado isso. Teve uma vez que demorou 1 hora e 40, 1 hora e meia, mas aconteceram alguns eventos no jogo que demoraram, teve que parar um pouquinho, mas no todo tem dado 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. No modo campanha demora um pouquinho mais, cada quest, né, já vai depender muito do que está acontecendo. No primeiro cenário demoramos 90 minutos, 1 hora e 40 para terminar. A gente perdeu 3 vezes, e a gente teve que restartar porque estava bem difícil. A gente fez umas besteirinhas, porque é uma missão onde você tem de resgatar umas pessoas, abrir um local e acontecem outras coisas e você começa a tomar uns danos aí loucos, 8 de dano. Para quem já jogou já sabe o que me refiro. Então, depois teve um outro cenário também bem bacana. E esse cenário você vai encontrar orcs, trolls, vai encontrar dragões, hidra, bastante escolha que você vai... Mais escolhas até que o Dungeon Saga. Eu tô comparando com o Dungeon Saga, que era um jogo que eu curti bastante, na sua simplicidade. Ele me incomodava um pouquinho a quebrada, porque o módulo básico, ele era fechadinho, bonitinho, você não tinha evolução de personagem, aí você comprava aquela outra caixa que você poderia evoluir os personagens, mas você sentia que eles fizeram aquilo para consertar o erro, não sei se foi erro, se eles tinham planejado fazer isso depois ou não, mas estava meio clunky, sabe? Tinha coisa que me incomodava no desenvolvimento dos personagens, de uma aventura para outra, ou de uma caixa para outra. Apesar do básico, assim, do que eles queriam fazer, que é uma coisa que o Descent não tem, você tem uma campanha de 20 cenários, acabou, vamos para a próxima caixa? Ah tá, reseta tudo. No Dungeon Saga não tinha isso, você ia evoluindo até a última caixa. Esse também. Esse aí você vai evoluindo os seus personagens de uma outra maneira, você vai melhorando o ataque, a defesa, um poderzinho aqui, outro lá, até onde eu cheguei, é isso, né? Então isso é bem fácil de você... Um ponto negativo é o seguinte, espero que no Kickstarter apareça. Você tem umas cartinhas de evento que você bota e a partir de agora fulano de tal está devagar, fulano de tal está não sei o que. E você tem que botar a cartinha ali para lembrar. Só que várias vezes a gente acabava esquecendo isso. Eu jogando no modo solo para depois apresentar para vocês, aconteceu isso. Então eu acredito que um token, um grupinho de tokens ajudaria bastante para colocar em cima da ficha do personagem. Por quê? Você tem a carta de evento, você vai botar aqui, né? E aí o personagem que tomou esse dano tá assim. Aí você vai botar essa carta ali. Aí vai que outro personagem tem isso. Você vai mudar a carta. Tá entendendo? Nesse rodada os personagens estão assim. Aí tudo bem. Você bota a carta, você vai lembrar. Agora, se tem um cara que está batendo em todo mundo e um personagem tomou um efeito, e o outro também, mas os outros não, como é que você vai lembrar? Se você estiver jogando solo, é a Nightmare. Se você estiver jogando com a galera, é bom que eles vão lembrar, mas assim, no auge da batalha, você pode vir a esquecer um erro fatal. Pode vir a ser fatal no jogo. Então, ele é um jogo, no modo skirmish, ele é simples, no combate, ele é o que tem de ser um bom dungeon crawler, você é rápido, vamos bater ali, isso aqui mais, pá, pum, já rola o dado, acabou, não tem essa, não tem, checar a tabela, não sei o que mais, eu não estou condenando jogos que sejam assim, porque eu curto. O Sword and Sorcery é um jogo que eu adoro, eu já joguei muito, joguei o Descent, milhares de campanhas, tinha ele completo, tinha vários jogos, quem me conhece sabe que eu adoro o Dungeon Crawler, mas para o que isso aqui está pedindo, o que ele nos oferece, é isso. Um jogo rápido, simples, você não vai ficar olhando toda hora para ver manual. O Sword and Sorcery é um jogo que você, mesmo você já tendo jogado
8 partidas, você de vez em quando tem que dar uma olhadinha, pô, cara, esqueci isso. Pô, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é assim ou assado? Infelizmente é isso. Você tem que, e é um jogo que de repente você tá 10 minutos olhando o manual para tentar lembrar o negócio. Esse jogo você não vai acontecer isso não. Ele é bem mais tranquilo. Vocês viram, linha de visão. Cara, se você pegou a expansão que vem com muro, que vem com portas, que tem vários tipos, tamanhos, portas, você coloca isso e está eliminado o problema. Então, assim, fazendo outra comparação com os jogos da Dungeons and Dragons, aqueles jogos Wrath of Shadowrun, Legends of Drizzt e outros, ele é bem simples, você anda, ataca, anda, é aquilo, às vezes não tem nem linha de visão, então ele lembra um pouquinho isso. Claro que muito mais bonito, cara, se você olhar, você não tem noção na lente da câmera, o quão bonito é o tabuleiro, o quão bonita é a produção. Tem um livro de lore que você lê toda a história que se passa antes, eu tô lendo ainda, não acabei, que é muito bonito, você vê que os caras tiveram muito trabalho, muito carinho ao fazer isso. Acho que eles estavam tentando sanar um negócio que eles viam nos outros jogos que eles jogavam, e eu falei, cara, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo, pô, eu queria que o meu jogo tivesse isso, eles fizeram o jogo deles. Então você vê que eles fizeram com carinho, e quem curtiu, eu curti bastante, eu não esperava muita coisa assim do jogo, devo confessar, e quando eu comecei a jogar, eu falei, cara, tem um amigo meu, o Diego Pinaton, que ele falou, cara, adorei o jogo, você tem que jogar, não sei o que, mais mania que você gosta, você vai se amarrar. E eu falei, pô, tá bom, vou ver. Cara, curti bastante, por isso que eu tô botando o vídeo aqui. Agradecer o Diego Pinaton, do Rio de Janeiro, que ele que me apresentou o jogo. Então, gostou do review? De um pequeno review do jogo? Se você quiser, eu posso fazer um vídeo apresentando todos os personagens. Conheceu isso aqui que eu te mostrei? Curtiu? Posso fazer um vídeo só apresentando os personagens, falando um pouquinho de cada um deles. E se você quiser também, posso fazer um outro vídeo mostrando os componentes de cada caixa. São 1, 2, 3, 4, 5 caixas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ok, galera? Então, mais uma vez, obrigado por assistir, obrigado pelo seu joinha, obrigado por se inscrever. Apresenta o canal pelo WhatsApp para os seus amigos para que o canal possa crescer. Isso vai ajudar a sobrevivência do canal. Então um abraço para vocês. Até mais.